Em 1675, Jesus Cristo falou a uma freira adoecida, num convento perdido na França. Ela ouviu as palavras, tentou transmiti-las. O convento inteiro duvidou dela. Durante anos, a mensagem ficou presa entre quatro paredes, até que um jesuíta entrou pela porta do mosteiro e reconheceu, numa fração de segundo, que aquela mulher dizia a verdade. Esse homem se chamava Cláudio La Colombière. Ele nunca fundou uma ordem. Nunca escreveu um tratado famoso. Morreu aos 41 anos, exilado, doente, longe de casa. E mesmo assim, Jesus o escolheu. Se você aprecia histórias contadas com cuidado e verdade, deixe o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Fica até o fim. Essa história vai surpreender você. Sainte-Symphorien, sul da França. Século 17. A casa dos La Colombière não era uma casa comum. Era o tipo de lar onde se aprendia a rezar antes de aprender a ler. Onde a piedade da mãe enchia os cômodos como o cheiro do pão que fermenta. Silenciosa, presente, inevitável. Cláudio cresceu entre 6 irmãos. 3 deles seguiriam a vida religiosa. Como se aquela família tivesse sido plantada não apenas na terra da França, mas em algo muito mais profundo, num solo que produzia vocações. Desde cedo, Cláudio era diferente. Não de forma ruidosa. Não o tipo de criança que chama atenção pelo barulho que faz. Era diferente pelo que carregava nos olhos, uma seriedade tranquila, uma atenção ao mundo que desconcertava os adultos. Aos 17 anos, bateu à porta da Companhia de Jesus. A companhia que Inácio de Loyola fundara com ferro e fogo. A ordem que formava homens para o impossível, missões em terras hostis, pregações em cortes perigosas, martírio em países que odiavam o nome de Cristo. Cláudio sabia disso, e entrou assim mesmo. O noviciado, porém, não foi fácil. Ele mesmo, com a honestidade que o marcaria para sempre, admitiu em seus escritos que sentia uma terrível aversão ao rigor exigido. O regulamento, a disciplina sem concessões, a renúncia sistemática à própria vontade. Havia noites em que o peso da escolha se fazia sentir. Mas Cláudio não recuou. Não porque fosse insensível. Ao contrário, porque era sensível demais para se enganar. Ele sabia que a dificuldade não era sinal de erro. Era sinal de que algo real estava sendo forjado. E nessa forja silenciosa, tomou uma decisão que poucos noviços ousavam. Fez um voto privado de obedecer às regras da companhia com o máximo de perfeição possível. Não por orgulho, por amor. Seu mestre de noviciado, o padre Jean Papon, percebeu o que tinha diante de si. Em carta ao superior-geral da companhia, escreveu palavras que parecem esculpidas: grande talento, rara capacidade de juízo, prudência consumada. Apto para qualquer coisa. Qualquer coisa. Nem o próprio Papon imaginava o quanto essa frase seria profética. Paris, década de 1660. O nome La Colombière já circulava nos corredores da companhia com peso particular. Aquele jovem jesuíta de temperamento suave e inteligência cortante havia chamado a atenção de pessoas que estavam muito além dos muros de um noviciado. Ainda estudante, Cláudio foi escolhido para uma missão improvável: ser preceptor, tutor pessoal, dos filhos de Jean-Baptiste Colbert, o ministro mais poderoso de Luís XIV. O homem que controlava as finanças do reino. O arquiteto silencioso do absolutismo francês. Os 2 filhos que Cláudio ensinaria não eram crianças quaisquer. Nicolau se tornaria arcebispo de Rouen. João Batista, ministro da Marinha e marquês de Seinelay. Cláudio sentava à mesa com o poder. Mas o poder não o seduziu. Enquanto outros jesuítas sonhariam com aquela posição como degrau para influência e prestígio, Cláudio a cumpriu com a mesma silenciosa dedicação com que havia cumprido o noviciado. Ensinou, orientou e seguiu em frente. Ordenado sacerdote em 1669, voltou a Lyon para lecionar no Colégio da Trindade. 3 anos de sala de aula. Depois, um período de retiro e meditação prescrito pela regra jesuíta, o que chamavam de probatio. 1 ano inteiro em silêncio e discernimento. Era nesse ritmo que Cláudio vivia, entre o mundo e o silêncio, entre os homens poderosos e a cela de oração, sem pertencer completamente a nenhum dos 2 lugares. E talvez fosse exatamente essa tensão que o preparava. Porque quando o padre Pierre Papon
superior jesuíta de uma pequena cidade chamada Paraílemonial, foi transferido. O nome escolhido para substituí-lo foi o de Cláudio La Colombière. Paraílemonial. Uma cidade que ninguém citaria em comparação a Paris ou Lyon. Sem cortes, sem ministros, sem filhos de nobres para educar. Apenas um convento de monjas da Visitação, uma comunidade simples, e ruas que o vento varria com indiferença. Para olhos humanos, era um recuo. Cláudio chegou numa manhã comum, sem cerimônias. Organizou suas coisas. Preparou sua primeira preleção às monjas visitandinas. E naquele dia, ao subir ao púlpito pela primeira vez, seus olhos percorreram as freiras reunidas. Rostos quietos, mãos cruzadas, a luz entrando pelas vidraças em ângulos oblíquos. Uma das freiras o ouvia de forma diferente. Não com a cabeça levemente inclinada de quem presta atenção educada. Com os olhos fixos, a respiração contida, como se cada palavra fosse atingir um lugar que ela muito tentava nomear. Ao terminar, Cláudio foi discretamente informado pela superiora sobre aquela religiosa. Seu nome era Margarida Maria Alacoque. Cláudio ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a simplicidade dos que enxergam mais longe: é uma alma visitada pela graça. Ele ainda não sabia o quanto aquelas palavras definiriam o resto de sua vida. Paraílemonial, 1675. Margarida Maria Alacoque tinha 28 anos e um corpo que atraia. As dores reumáticas a prendiam ao leito com frequência. As articulações inflamadas, a febre que vinha e ia, os dias em que simplesmente não conseguia se levantar. Para uma freira da Visitação, ordem fundada justamente para acolher mulheres de saúde frágil, aquilo não era incomum. O que era incomum era o que acontecia quando ela rezava. Diante do Santíssimo Sacramento, em momentos de oração profunda, Margarida Maria relatava experiências que nenhum manual de espiritualidade comum conseguia enquadrar. Visões, palavras interiores, e uma presença que ela descrevia não com euforia, mas com uma sobriedade que assustava mais do que qualquer entusiasmo. Em uma dessas experiências, ela ouviu as palavras que mudariam a história da devoção católica. Jesus lhe mostrou o seu coração, cercado de chamas, coroado de espinhos, e disse: eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se para manifestar-lhe seu amor. E como reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões, desprezos, irreverências, sacrilégios, friezas que tem para comigo neste sacramento de amor. Margarida Maria tremeu. Não era o tremor do medo. Era o tremor de quem recebe um peso que sabe que não conseguirá carregar sozinha. E tinha razão. Quando levou essa mensagem à sua comunidade, o que encontrou não foi acolhida. Foi ceticismo. Depois, impaciência. Depois, algo que dói mais do que qualquer crítica aberta: o silêncio frio das irmãs que passavam por ela sem perguntar nada, como se ela simplesmente não existisse. Algumas a consideravam exaltada. Outras, perturbada. A mensagem que ela carregava foi recebida como inconveniente, daquelas inconveniências que é mais fácil ignorar do que enfrentar. Margarida Maria não era mulher de confrontos. Era frágil no corpo, reservada no temperamento, construída para o silêncio e a oração, não para batalhas institucionais. Havia noites em que ela se perguntava, diante do sacrário, se tinha entendido errado, se havia projetado algo que não existia, se o peso que sentia era revelação ou ilusão. Foi nesse momento que Cláudio La Colombière cruzou a porta do mosteiro. Como confessor, ele ouvia. Era o que sabia fazer com profundidade rara. Ouvia sem pressa, sem o impulso de resolver antes de compreender. Quando Margarida Maria lhe contou tudo, pela primeira vez sem a necessidade de convencer ninguém, Cláudio ficou em silêncio por um longo tempo. Não o silêncio do ceticismo. O silêncio de quem reconhece algo verdadeiro e sabe que precisa pesar cada palavra antes de responder. Toda sua formação jesuíta o havia preparado para esse momento. Os anos estudando discernimento de espíritos com Inácio de Loyola. A luta contra o jansenismo, aquela heresia que pregava um Deus frio, calculista, avaro na misericórdia. A espiritualidade construída na confiança e não no temor. Tudo convergia ali. Cláudio reconheceu nas experiências de Margarida Maria não os traços da ilusão ou da perturbação, mas os sinais inequívocos de uma alma genuinamente tocada por Deus. E disse isso a ela:
claramente, sem euforia, sem exagero, com a mesma sobriedade com que ela mesma havia descrito o que viveu. Pela primeira vez em anos, Margarida Maria sentiu que não estava sozinha. E Cláudio, por sua vez, compreendeu que havia sido colocado ali não por acaso administrativo. Havia sido colocado ali para proteger uma chama que o mundo ainda não sabia que precisava. Se essa história está tocando algo em você, comenta aqui embaixo. Escreve o nome do seu santo favorito. Quero saber quais histórias você quer ouvir nos próximos vídeos. Londres, 1676. A Inglaterra que Cláudio La Colombière encontrou não era um país. Era uma ferida aberta. Desde que Henrique VIII havia arrancado a Igreja Inglesa de Roma um século e meio antes, movido não por teologia, mas por luxúria e ambição, o catolicismo naquele país havia sobrevivido como planta em solo hostil, teimosamente, subterraneamente, pagando preço alto por cada raiz que insistia em ficar. Cláudio chegou como confessor e pregador da duquesa de York, Maria Beatriz d'Este, filha do duque de Módena, uma mulher descrita como encantadora, séria, piedosa e de inteligência rara. Seu marido, o duque de York, era herdeiro do trono inglês. O ambiente da corte era sofisticado, perigoso e cheio de olhos que observavam tudo. Para um jesuíta francês em Londres, cada passo era calculado entre o apostolado e a sobrevivência. Cláudio, porém, não veio para se esconder. Na capela do palácio, seus sermões atraíam uma multidão silenciosa que ouvia com a intensidade de quem há muito não bebia água limpa. Ele visitava doentes, ouvia confissões, converteu pessoas que haviam perdido a fé sob pressão cultural e política, e resgatou da apostasia dezenas de sacerdotes que, acuados pelo cisma imposto por Henrique VIII, haviam aderido à Igreja Anglicana por medo ou por cansaço. Sempre que podia, semeava discretamente aquilo que havia recebido de Margarida Maria, a devoção ao Sagrado Coração. Uma chama pequena, mas que ele carregava com cuidado de quem sabe que o vento pode apagá-la. Por 2 anos, Cláudio viveu nessa tensão produtiva, entre o bem que fazia e o perigo que crescia ao redor. Então, em 1678, o chão desapareceu sob seus pés. Um homem chamado Tito Zoates fabricou uma conspiração. Alegou, sem provas, que os jesuítas tramavam assassinar o rei Carlos II para colocar um católico no trono. A mentira foi engolida com a voracidade de quem precisava de um inimigo. O pânico se instalou em Londres. Multidões nas ruas. Parlamentares exigindo sangue. E uma lista de nomes: jesuítas, sacerdotes, nobres católicos, sendo arrastados para julgamentos sumários. 35 inocentes foram executados. 8 deles eram jesuítas. Cláudio foi preso. Não pela acusação de conspiração, ninguém conseguiu provar nada, porque não havia nada a provar. Foi preso pela lógica do medo, que não precisa de provas para agir. Os calabouços do King's Bench eram úmidos, gelados, infestados. O cheiro de pedra mofada e de corpos doentes se misturava ao barulho constante dos prisioneiros. Não havia luz natural suficiente. Não havia calor. E não havia justiça visível. Cláudio ficou ali por semanas. O que ninguém conseguia ver de fora era o que acontecia por dentro daquele homem. Ele que havia lutado contra a aversão ao rigor no noviciado. Ele que havia feito voto de obedecer com perfeição. Ele que havia reconhecido a voz de Deus em Margarida Maria e prometido proteger aquela mensagem. Ali, no frio daquele calabouço, com a tuberculose começando a se instalar silenciosamente em seus pulmões, Cláudio não raivou contra Deus. Orou. Com a mesma sobriedade de sempre. Com a mesma convicção que havia marcado toda a sua vida. As mesmas palavras que havia ensinado a outros, agora precisava sustentar em si mesmo. Os planos de Deus nunca se realizam senão à custa de grandes sacrifícios. Em dezembro de 1678, após negociações diplomáticas, Cláudio foi libertado sob uma condição clara: deixar a Inglaterra imediatamente e nunca mais retornar. Embarcou para a França com o corpo partido e a alma intacta. Voltou para Paraílemonial, para o convento, para Margarida Maria. E quando as monjas o viram chegar, mais magro, mais pálido, com aquela tosse que não deixava mais, nenhuma palavra foi necessária. Cláudio havia sido testado pelo fogo, e havia passado. Paraílemonial, 1679. Cláudio La Colombière tinha 40 anos e o corpo de um homem muito mais velho.
A tuberculose que havia começado nos calabouços de Londres avançava com a silenciosa crueldade das doenças que não pedem licença. A tosse seca que acordava nas madrugadas. A falta de ar que chegava sem aviso. O emagrecimento constante que nenhuma refeição conseguia reverter. Seus superiores, reconhecendo a gravidade, o transferiram para Lyon, cidade maior, clima mais favorável, cuidados médicos mais acessíveis. Uma tentativa de salvar o que ainda podia ser salvo. Cláudio obedeceu como sempre havia obedecido. Mas havia algo diferente nele agora. Não era resignação. Resignação tem sempre um sabor amargo de derrota. Era outra coisa. Uma quietude que vem de quem chegou a um lugar interior onde as perguntas sobre o porquê do sofrimento simplesmente perderam a urgência. Em Lyon, continuou escrevendo. Os cadernos se acumulavam. Reflexões espirituais, meditações, cartas. Uma obra que não buscava fama literária, mas que transbordava com a densidade de quem viveu cada palavra antes de escrevê-la. Escrevia sobre a confiança. Sempre voltava à confiança. Não a confiança ingênua de quem nunca foi ferido. A confiança dura e limpa de quem foi ferido fundo e escolheu, mesmo assim, não fechar o coração. Meu Jesus, tenho certeza de ser amado. Por mais miserável que eu seja, não me tirará a vossa amizade nenhum indivíduo mais nobre que eu, nem mais culto ou mais santo. Essas palavras não eram consolo teórico. Eram um relato de alguém que havia testado essa certeza no calabouço, na doença, no exílio, e a havia encontrado sólida. Em seus últimos meses, Cláudio pediu para retornar a Paray-le-Monial. Havia algo naquela cidade pequena que puxava. O convento, Margarida Maria, a memória daquelas conversas onde dois santos haviam reconhecido um ao outro sem precisar explicar nada. Voltou em estado delicado. As irmãs da visitação o receberam com o cuidado que se reserva àqueles que sabemos estar partindo. Margarida Maria o via quando podia. Não há registros detalhados dessas últimas conversas. Mas há algo que os santos sabem fazer que os documentos históricos não conseguem capturar completamente. Despedir-se sem dramatismo, porque para eles a separação nunca é a última palavra. O primeiro domingo da quaresma de 1682 chegou com frio típico de fevereiro na França. Cláudio acordou naquele dia com a leveza estranha de quem sente que algo está se completando. A hemorragia interna que havia ameaçado sua vida outras vezes voltou, desta vez, definitiva. Tinha 41 anos. Morreu como havia vivido, sem alarde, sem discurso final grandioso, sem o tipo de morte teatral que os hagiógrafos adoram descrever. Morreu na quietude de quem cumpriu o que foi enviado para cumprir e agora simplesmente vai embora. Do lado de fora, o inverno continuava. Mas dentro do convento da Visitação, algo havia mudado para sempre. As palavras que Cláudio havia protegido, defendido e semeado durante anos não morreram com ele. Ao contrário, foi como se a semente que havia esperado tempo suficiente sob a terra finalmente encontrasse luz suficiente para brotar. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus cresceu. Lentamente no início, depois com uma força que atravessou fronteiras, oceanos e séculos. Em 1929, o Papa Pio XI beatificou Cláudio La Colombière. Em 1992, São João Paulo II canonizou diante de uma multidão na Praça de São Pedro, e o apresentou ao mundo com palavras precisas, modelo de jesuíta. Homem que se entregou por completo ao Sagrado Coração, sempre abrasado de amor. Alguém que praticou o esquecimento de si mesmo para alcançar a pureza do amor e elevar o mundo a Deus. Em algum lugar entre Lyon e Paray-le-Monial, entre Paris e Londres, entre um calabouço gelado e um convento em oração, um jesuíta de temperamento suave havia carregado uma chama que o mundo ainda não sabia que precisava. E não a deixou apagar. Existe um tipo de grandeza que o mundo não reconhece. Não é a grandeza dos que constroem impérios, nem dos que escrevem tratados que enchem bibliotecas, nem dos que morrem em batalhas que entram para os livros de história. É a grandeza dos que ficam fiéis quando ninguém está olhando. Cláudio La Colombière não tinha 50 anos quando morreu. Não tinha saúde. Não tinha os confortos que sua inteligência e seu talento poderiam ter garantido com facilidade. Havia sido preso injustamente, exilado, esquecido pelos grandes do mundo que um dia o haviam querido por perto. E mesmo assim, exatamente nessa condição, havia sido o instrumento que Deus escolheu para guardar uma das devoções mais profundas da história da Igreja. Há uma frase dele que ficou simples, direta,
forjada em experiência real. Os planos de Deus nunca se realizam senão à custa de grandes sacrifícios. Não é uma frase para consolar. É uma frase para orientar. Para os momentos em que o que você carrega parece pesado demais. Em que a missão parece grande demais para suas forças. Em que as pessoas ao redor não entendem, não apoiam, ou simplesmente olham para o outro lado. Cláudio esteve em todos esses lugares. E não saiu de nenhum deles diminuído. Saiu mais livre. Porque havia aprendido, na carne, não na teoria, que confiar em Deus não é uma estratégia para evitar o sofrimento. É a única coisa que dá sentido a ele. O sagrado coração que ele ajudou a revelar ao mundo é exatamente isso. Um Deus que não poupou nada. Que se esgotou por amor. Que ainda hoje olha para nós e diz que o que mais dói não é o pecado. É a frieza. A indiferença. O coração que poderia amar e escolhe ficar distante. São Cláudio La Colombière viveu para que essa mensagem chegasse até nós. Ela chegou. Fica um momento em silêncio com isso. E se essa história tocou algo em você, se o nome de Cláudio vai ficar na sua memória depois que esse vídeo terminar, então a missão dele continua. Através de você. Se você chegou até aqui, muito obrigado. De verdade. Curte o vídeo. Isso ajuda essa história a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre esses santos que o mundo esqueceu. Comenta aqui embaixo o nome do santo cuja história você quer ver no próximo vídeo. Cada comentário é um pedido que levo a sério e que vira o próximo roteiro. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história e compartilha com alguém que precisa de fé hoje. São Cláudio La Colombière, rogai por nós.